Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um programa do Grupo Otimoneiro de Comunicação. Ao vivo agora aqui no nosso Instagram e a qualquer momento no nosso canal do YouTube. Depois que acabar aqui, entra lá na nossa bio e clica no nosso canal do YouTube, canal OTPlay TV, e te inscreve lá para que tu receba sempre todos os nossos conteúdos. O Instagram acaba acontecendo, você está passando por aí, você está nos vendo ao vivo, mas lá no YouTube tu pode escolher qual conteúdo tu quer assistir a qualquer momento. Nós temos centenas de conteúdos lá, né? Temos o Canoas Podcast com mais de 100 episódios falando das coisas da nossa cidade, e agora estamos fazendo esses especiais sobre a enchente de 24. Hoje, dia 4 de junho de 2024, agora 19 horas e 32 minutos. Faz muito frio aqui na nossa cidade. No dia em que quase toda a cidade está seca, mas ainda temos alguns bolsões que não estão secos, que ainda tem água, e a nossa convidada de hoje vai nos ajudar a entender por quê. Tá? A gente vai falar sobre as áreas inundáveis de Canoas, sobre a altura que cada parte da cidade tem. Se tu tem a curiosidade de saber se o lugar onde tu mora, qual é a cota de inundação, por exemplo, vou usar um termo que a gente ouviu muito aqui falar nesse último mês, da tua região, aqui a gente vai ver um mapa, inclusive, mostrando como é que é a altura de cada uma dessas regiões de Canoas, de toda a cidade. Tudo isso nessa programação especial do Dia Mundial do Meio Ambiente, que é amanhã, e a gente trazendo conteúdos informativos para que a gente entenda melhor como é que é a nossa cidade, para que a gente conheça o lugar onde a gente vive, né? Com toda certeza, a grande maioria de nós, dessas gerações, não sabíamos que a água chegaria onde chegou se o dique fosse rompido, né? Mas a nossa convidada sabia, porque ela estudou isso, e eu vou apresentar ela para vocês. É a Ana Cláudia Luz Garcês, bacharel em Geografia, trabalha atualmente como geógrafa na Prefeitura Municipal de Canoas, justamente na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, e que se formou agora em janeiro, e no seu TCC teve o título Compartimentação do Relevo e Análise das Inundações do Baixo Rio dos Sinos para o Planejamento e a Gestão em Canoas. Ana, muito bem-vinda aqui aos nossos estúdios do Grupo Otimoneiro. Uma boa noite, obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando sobre o meu trabalho, né? A divulgação científica é muito importante, e quanto mais a gente falar sobre os nossos resultados, mais a população vai estar ciente de onde ela vive, conhecer melhor o seu lugar. Eu acho que é muito importante, né? A gente cresceu, muitos aqui cresceram em Canoas ouvindo dos mais velhos, dos bem mais velhos, assim, porque na época da enchente, isso aconteceu, né? E o que a gente notou quando vieram os alertas, e até mesmo antes de vir os alertas de evacuação, é que a grande maioria das pessoas, né, disse assim, não, mas a água não vem até aqui. Até aqui não vai vir, até aqui nunca veio. A primeira pergunta que eu quero te fazer é essa. Nunca veio a água até onde ela veio em Canoas nas enchentes anteriores? Apenas após a construção dos diques. Houve já inundações no Matias Velho, só que o Matias Velho não foi urbanizado na época em que haviam enchentes. Ele não tinha os loteamentos ainda. Não tinha loteamentos ainda. Uhum. Era conhecido como uma hípica anteriormente. Uma hípica. E lá, se você pesquisar a hípica do Matias Velho, tu vai encontrar ela inundada, fotos dela inundada. Então, para começar assim, eu já sei, te perguntei antes. Primeiro quero mandar um abraço para a Prof. Tati, que junto com o teu professor orientador, né, fez essa conexão para a gente conversar. A Prof. Tati, professora de saúde coletiva da URGS, muitos que me conheceram aqui nessa cobertura sabem que eu sou jornalista, mas não sabem que eu sou sanitarista, sou bacharel sanitarista, recém-formado pela URGS também. E tu recente formaste também, fez esse TCC, queria que tu dissesse quem é o teu orientador e explicasse o porquê que tu resolveu fazer sobre esse assunto o teu TCC. Uhum.
Primeiramente, tá, o meu professor orientador foi o professor Roberto Verdun. Ele é geomorfólogo, geógrafo e geomorfólogo. Por isso que eu comecei com a proposta de fazer compartimentação do relevo, né, de Canoas, para auxiliar na gestão e planejamento do município. A minha ideia de fazer áreas de inundação foi a partir de uma saída de campo na universidade. A cadeira de geomorfologia, ministrada pela professora Kátia, na época, foi primeiramente na nascente do Rio dos Sinos, em Cará. Em Cará. E depois na foz do Rio dos Sinos, em Canoas. E quando estávamos na foz do Rio dos Sinos, o professor Roberto Verdun estava auxiliando na saída de campo. Ele comentou um trabalho de um arquiteto que fez mestrado em geografia, que ele orientou durante o mestrado. E ele havia feito um corte do Matias Velho e do Harmonia, e ele já havia observado que havia diferenças de níveis ali de altitude com relação ao nível do mar. E ele ficou curioso para poder fazer uma compartimentação geomorfológica ali, para entender se era somente planície de inundação, ou se havia também terraços, que são terraços, e na geomorfologia, são a planície de inundação antiga de um rio. Tá, vamos lá. O meu papel aqui é tentar entender primeiro, porque se eu entender, o pessoal também vai entender. Sim. Vamos traduzindo. O primeiro, o que é uma planície de inundação? Tá. A planície de inundação é uma área naturalmente inundável. Tá. O rio sempre, de uma hora ou outra, vai inundar aquela área de planície de inundação, ou planície aluvial. Que é aquela imagem que a gente tem aqui. Aquela. Sinara, se conseguir colocar aquela, nós temos algumas imagens, pessoal, que a gente vai mostrando aqui. Aquela que aparece o leito do rio e depois o leito maior em cima, tá? Então, ok, daí então essa área de inundação. E a outra é o terraço. O terraço é que o rio, ele escava, naturalmente, ele escava o solo, tá? Então, anteriormente, ele estava um pouco mais acima do que ele está hoje. E a sua planície de inundação ficava onde hoje são os terraços. Entendi. Então, quando ele tinha um nível mais alto. Não, Isso. não é essa ainda. Pode passar. Isso. Essas aí a gente vai ver depois. Nós temos aqui mapas. Também não é esse. Nós temos aqui mapas que a gente vai mostrar para vocês também. Esse que passou agora, Sinara. Esse que passou. Esse aí. Então, pode colocar na câmera que mostra para o pessoal que está em casa. Então, nos explica aqui, então, por favor. O que é esse mapa aí para o pessoal entender o que é o leito maior e o que é a planície de inundação. Tá. Este leito aqui, essa área aqui pequena, que está nomeada vazante, é a cota mínima do rio. É o leito normal, vamos dizer assim? Não, o leito normal mínimo mesmo. É o mínimo mesmo. O Tá. leito normal é esse leito menor, separado porque nós chamamos de diques marginais. Então, esse menor aqui, o mínimo é, vamos lá, numa época de seca. De seca. Tá, ok. Isso. É o leito de vazante. O leito menor é até o máximo dele. E aqui, o dique marginal, são as margens do rio. As margens do rio. Elas naturalmente são mais altas do que a planície de inundação. Isso. Ok. Por quê? Por quê? Tu tinha me explicado. Isso. O trabalho do rio é de secar o relevo, de secar o solo. Quando ele disseca esta área aqui, ele vai trazendo sedimentos e vai acumulando em suas margens. Sim, porque então, ele vai fazendo aquela corredeira e vai trazendo galho, barro, sujeira, e ele vai ficando nas margens e vai criando e aí ele vai uma altura. E vai criando uma pequena altura. Isso é importante porque, até dessa forma, essa área aqui, que é quando extravasa o dique, ela é geralmente um pouco protegida, né? Entendi. Entendeu? Porque esse dique marginal, ele é protegido e ele também é natural. Ele é natural. Me corrige se eu estiver falando bobagem, mas quando se fala para não desmatar e não tirar árvores das encostas dos rios, a gente está falando em proteger esse dique marginal aí também? A gente está protegendo todo o rio, todo o leito do rio,
porque sem matas aqui, a erosão e o transporte de sedimentos é acelerado e isto aqui vai ampliando. Vai acumulando mais sedimentos e vai ficando mais raso. Vai ficando mais raso, então ele transborda, vamos dizer assim, ele vai para a área inundável mais facilmente. Entendi. E o que é aquele leito maior lá em cima até aquelas laterais? Isso aqui, o leito maior, é a área até onde ele pode inundar. É a planície de inundação. Então, tu vinha dizendo que lá atrás, quando tu escolheste, então, falar sobre isso, porque outra pessoa tinha estudado, o que era a planície de inundação ou não nestes bairros? Esta parte aqui que está mais seria o terraço. Aham. Isso aqui. E ele é bem fácil de identificar, porque há uma grande diferença de altitude entre a planície e o terraço. Perfeito. Isso tu estudou agora, no ano passado? A tua pesquisa? A minha pesquisa foi no ano passado, mas eu já vi estudando durante toda a graduação a respeito disso. Perfeito. Acho que um parênteses aqui, pode sair dessa tela, senão depois a gente volta. Tu morava no Igara até pouco tempo atrás e te mudou pro Harmonia. Isso. Então tu também foi afetada diretamente, né? Na hora que tu escolheu o lugar que tu ia, tu levou essas tuas pesquisas em consideração? Claro, eu sabia que ali era uma área de risco, mas nunca a cota de inundação passou de 5 metros. Então, para mim, não fazia Porque sentido. até os mapas que a gente vai mostrar aqui, que estão no plano diretor, eles levam em consideração as cotas da enchente de 41. Isso. E tu acabou levando também. Isso, eu também levando. Estudos da Metroplan, que são, assim, referência para qualquer pessoa que estuda planície de inundação, estuda o complexo do Rio Guaíba, né, Lago Guaíba, sempre leva em consideração o estudo da Metroplan de 2018. Até estes estudos, os diques funcionavam, né? E o tempo de retorno de 100 anos não ultrapassava essa cota. Legal. Então, olha só, a gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho os mapas que a Ana colocou no TCC dela. Tem os mapas que estão no plano diretor, que mostram as áreas, né, alagáveis com dique sem dique, né? Isso. Levando em consideração essas duas coisas. E depois mapas que ela mesmo criou para o TCC dela, que mostra, como é que a gente chama aqui? A questão da altitude de cada... Ipsometria, que é a altitude de cada parte do nosso mapa e a gente vai poder olhar. O que eu acho importante, se puder botar agora, Sinara, aquele que aparece Canoas pequenininho aqui embaixo, que é a bacia hidrográfica, porque esse daí, já adiantando para vocês, amanhã, Dia Mundial do Meio Ambiente, vou ter uma conversa aqui com a Maria Inês, que é uma ambientalista ativista, né, e educadora há muito tempo na cidade de Canoas, para a gente falar sobre as nossas águas e principalmente sobre o Arroio Araçá, que o projeto no qual ela trabalhou tanto tempo e trabalha até hoje é Arroio Araçá, nosso Rio Guri. Aqui é a bacia hidrográfica do Rio dos Sinos e Canoas está aqui embaixo. Isso, exatamente na foz. Bem na foz. E Canoas é dividida. Então, metade de Canoas está na bacia do Rio dos Sinos e a metade é na do Gravataí. Exatamente. Correto? E aqui no meio que divide é o Arroio Araçá. Isso aí. Isso. Não, olha só, interessante. Então, vamos passar para os mapas para tu começar a nos explicar os mapas? Pode ser? Sinara, vamos passar os mapas. Vamos ver. Passa aí. Só uma observação antes. Pode voltar no mapa? Além de Canoas ter a bacia do Rio dos Sinos e a bacia do Rio Gravataí, onde ambos têm a sua foz em Canoas, nós temos também a foz do Rio Jacuí em Canoas. Então, nós temos 3 bacias que foram afetadas durante essas inundações e se dirigindo exatamente aqui em Canoas e Porto Alegre. Foz é isso, né? Isso, quando a água deságua, é o final. Isso então, aí. dos 3, elas terminam em Canoas. Todas elas em lugares próximos? Todas no mesmo ponto. Todas no mesmo ponto, Isso. que é ali no Arroio das... Aonde que é o ponto? É ali no... Bem aqui nesse ponto aqui, Isso aí. que é o final do Mato Grande. Isso aí. Que é justamente a área que não está protegida de dique, Todas. que a gente vai ver agora. Isso aí. Tá, perfeito. Então,
Pessoal que está chegando aqui, a gente está falando sobre as áreas inundáveis com a Ana, que é bacharel em Geografia e trabalha na Prefeitura Municipal de Canoas agora. Está auxiliando os trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Pode ser esse daí mesmo. Nos explica, Ana, o que é esse mapa aí, por favor. Tá certo. Este mapa mostra as áreas que estão susceptíveis à inundação em Canoas se os diques funcionassem. Se os diques funcionassem. Daí a gente vai ver aqui toda São Luís, todo o bairro São Luís ali, o Mato Grande também. Isso. Todo ele, quase todo ele, né? Isso. Até aqui, acredito que aqui seja a República. Acho que acredito que Isso, aí seja é a República. É a República. Então até a República, depois da República não. Não. E se a gente puder olhar a legenda para ver a diferença entre a Ashura e o que tá pintado. Tu consegue botar para baixo aí, Sinara, pra gente ver o que tá ali, tira um zoom um pouquinho. Aí. Ali, ó. Ele tá observando que tudo que tá achurado tem menos de 4,5 metros de altitude. O que o pessoal tá vendo em casa é meio rosinha, tá? Isso. Tem o quê? Menos de 4,5 metros de altura em relação ao nível do mar. E o que tá pintado teria mais de 4,5 metros de altura com relação ao nível do mar. Ah, entendi. Então... Eu acho que é isso que eu não consigo ler direito. Aqui tá escrito assim, ó, cota mínima de 4,5 metros e aqui cota mínima de 3 metros. A área de inundação. Então, essa parte aqui é mais alta que essa? Isso? Não foi eu que desenvolvi esse mapa, né? Tá, mas eu acho entendi. que é isso que eles estudaram. Então vamos ver o outro mapa agora, que se não tivesse o dique, que eu acho que esse é o mais importante pra gente ver, por quê? Que é esse daí, porque realmente a gente ficou sem dique, não aqui em Niterói, vocês vão ver aqui, inclusive, poder visualizar a parte de Niterói, que ficaria isso aqui, imaginando qual altitude? 4,60 4,5. Eles 4,5. utilizaram 4,5. 4,5. Então, se fosse a 4,5, era isso que iria ser alagado. Alagado, inundado, como é que a gente chama o termo correto? Inundado. Inundado. Seria inundado essa parte aqui. Então, explica pra gente também esse mapa aqui, por que tem uma parte aqui no meio do bairro Matias Velho e Harmonia que está mostrando que não seria inundado. Esta área ali tem mais de 4,5 metros de altura com relação ao nível do mar. Então, o rio não conseguiria chegar ali. Chegou porque foi a 5 foi metros. a 5,35. Isso aí. Então, essa parte aqui, ó, pessoal, que inclusive quando foi baixando a água, né, essa parte aqui o pessoal começou a acessar lá pela BR-448 antes. Então, a gente agora entende o porquê. Porque lá é mais alta mesmo, tá? Então, aqui é a República de novo? Não. Não, eu acho que é mais no fundo, né? É mais pra cá. Não tem aí, eu acho. A República é aqui. Então, essa parte mais do fundo aqui do Matias Velho, um pedaço do Harmonia, ele é bem alto, por isso que secou antes. Em compensação, logo do lado tem umas bem baixas, né? Isso. Bem baixas. Aqui, nessa parte aqui, se eu não me engano, é 3,5. 3,5. No máximo. Vê a legenda ali, Sinara, pra gente, por favor. Vamos ver. Para baixo, se tu conseguir ir para baixo pra gente ver a legenda, que deve ser a mesma. Ó. Cotas entre 13 e 4,20 com dique, cotas abaixo de 3. Isso aí. Então, aqui as mais baixas e aqui as mais altas. Isso. Perfeito. E daí a gente pode ver, por exemplo, alguns lugares que realmente ali no Rio Branco e Fátima demoraram bastante agora, e inclusive estão com água até hoje. Isso. Mas eu olhando assim, eu digo que isso aqui não está muito preciso. O meu trabalho estaria um pouco melhor. Que é o que vem depois que tu fez ali. Isso. Entendi. Até pelo que a gente viu, né? A gente está vendo agora na prática algumas coisas que realmente não condiz. E daí a gente vê aqui, por exemplo, no bairro Niterói. O pessoal teve evacuação, muita gente saiu, né? Aqui a gente tem uma ideia boa de como ficaria. Mas, porém, me chama a atenção também, né? O que tu estava falando, que aqui nessa parte bem colada ao dique, mostra que é alta. Só que justamente essa parte aqui que ficou... que de fato ela não é.
De fato ela não é, Não é. porque ela foi, aqui nós estamos vendo, por exemplo, a Rua Lajeado. A Rua Lajeado ficou, inclusive com a água que saía dos bueiros aqui, em direção ao bairro Niterói, ficou alagado o tempo inteiro. E qualquer chuva, quando o dique, a vala interna transborda, aquela parte ali fica toda ela debaixo d'água, né? Então, isso são mapas que estão no nosso plano diretor, tá, pessoal? Agora, a gente vai para os mapas que tu desenvolveu, e daí tu explica pra gente baseado em quais informações, no que tu pesquisou, e que fizeram parte do teu TCC. Pode passar o mapa, Sinara? Primeiro esse? Pode ser esse Pode aqui ser. primeiro. Então tá. Isso aqui são as compartimentos geomorfológicos que eu tinha falado, que foi meu interesse inicial, era ter esse resultado, discernir o que é planície de inundação, do que é terraço em Canoas. Tá. O que é planície e o que é terraço aí? A gente tá vendo em vermelho primeiro os diques, isso? Isso. Não. Em vermelho estão os diques, e nesta cor verde são os terraços, que são a antiga planície de inundação, um tempo geológico mais passado. Que as águas subiam mais, Isso. portanto. Ok. E essa parte aqui mais rosinha é a planície de inundação, em Canoas. E esta área destacada aqui é um paleocanal. Antigamente havia um leito de rio aí. E tô tentando identificar em que região fica. Justamente, ela é mais baixa do que o restante? Ela é mais baixa, ela é de 0 a 2 metros. Olha, sem ver aqui qual é a rua por onde está passando, eu diria que essa parte aqui do Rio Branco e do Fátima é exatamente a área que ainda tinha água até ontem. Isso, é exatamente ali. E que hoje ela tá um lodo com algumas regiões com água ainda. Que é da parte da igreja ali no Rio Branco, por exemplo, da igreja para trás. Né? E no Fátima, exatamente da Irineu em diante. Isso. É exatamente essa parte exatamente aqui. aí. Então essa faixa aí, antes tinha um rio. Antes existia um rio. Antes, muito tempo atrás, né? E ela passa pelo Mato Grande e fica fora da área. E aqui ela passa pelo Arroio Araçá. Isso aí. Dá pra ver claramente aqui a área que realmente... Ó, outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui nesse teu mapa, que quando o Araçá transbordou, ele transbordou também aqui nessa região, né? No Mato Grande, onde é mais baixo. Exatamente. Foi onde começou tudo aqui em Canoas, né? Esse evento foi com o transbordamento do Mato Grande, do Arroio Araçá no Mato Grande. Foi exatamente aqui nessa área. E é exatamente essa área que ainda está alagável hoje. Isso. Que legal. Me explica mais, vai explicando mais do mapa pra gente. Aqui, então, mostra aqui uma parte do Nossa Senhora das Graças, né? Quase todo ele com o terraço, isso? Esse é um terraço. Eu considerei terraço de 4,5 até 13 metros de altura. Por isso que pegou uma grande parte do Nossa Senhora das Graças. Mas só para tranquilizar as pessoas que moram no Nossa Senhora das Graças, a maior parte é acima de 5 metros do Nossa Senhora das Graças. Mas ali a borda dele vai ter alguma coisa... Com 4,5. Se tu fosse fazer hoje, tu já faria em 5,35. Isso, eu já faria diferente. Já teria que refazer. Já vamos te pedir, ó, quando tu tiver esse mapa atualizado, a gente volta a mostrar. Mostrar, isso aí. Entendi. E essa parte central aqui, que é mais alta também, muito provavelmente por causa disso que não foi construído um dique de fechamento aqui, né? No Mato Grande. Sim. Porque a gente vê que tem uma falha aqui nos nossos diques, justamente no Mato Grande, Isso. e é bem nessa parte mais alta, acima de 4,5. Isso, aqui chega a 5, bem ali onde termina o dique. E a gente vê também, pessoal, teve um vídeo que a gente fez, que eu fiz ali no Arroio Araçá, na parte central, mostrando o fluxo de água num dia que choveu bastante, numa quinta-feira que choveu bastante e voltou a alagar Porto Alegre e parte de Canoas, começou a subir de novo a água, né, que choveu muito. E eu dizia lá, eu já fui direto ali pode deixar o mapa aqui, Sinara, para eu mostrar agora. Eu fui direto ali no final da Inconfidência com a Vitor Barreto e mostrei o fluxo da água, né, e também ali no Marechal Rondon, bem na Farroupilha. E eu dizia no vídeo que era a água toda que estava chovendo, Guajuviras, Olaria, Estância Velha, que ia acabar lá no Mato Grande, né? Esse mapa aqui mostra bem, né? Porque é muito mais alto toda essa parte da cidade aqui. Isso. E toda essa chuva aqui acaba escoando para cá. Isso. O próximo mapa dá para ver direitinho a diferença de altitude. Vamos passar então pro próximo, por favor, Sinara.
Isso aqui que é o mapa hypsométrico que mostra as altitudes. Tá, como vocês podem ver, olha só como dá bem certinho para ver qual é a margem entre a planície de inundação e o terraço. E aqui a gente está no bairro Niterói. E aqui é o nosso Armas Bravas. E essa daqui é a divisa. Tu vê que também tem uma altura aqui que foi exatamente onde foi construído o trilho do trem, a BR-116? Isso, exatamente. Olha que interessante. Aqui também tem uma outra proteção, outra saliência natural que faz uma divisa lá no... Essa não é natural, ela é a construção da BR ali. Ah, aqui é a 386. Isso. Ah, aqui é a 386. É a 386. Perfeito. Daí a gente consegue ver claramente as BRs funcionando como um semi-dica, né? Porque elas são mais altas. E aqui é a BR-448 já. Isso. Também dá para ver ela colada no bairro Rio Branco, colada no dique do Matias, mas dando esse espaço aqui todo no Mato Grande. Uhum. E dá para ver que é muito mais baixo aqui mesmo essa área. É bem fácil de identificar. Bem fácil. Espero que as pessoas consigam... Acho que está dando para enxergar aí. Senão depois lá no YouTube vocês vão enxergar melhor. E quais as conclusões dava para chegar com tudo isso? Quais foram... Eu vi que no teu TCC tu fez um histórico sobre a forma como Canoas se urbanizou, né? Uhum. E ela acabou urbanizando justamente essas áreas super baixas aqui, porque elas eram... nasceram como vilas de operários, né? Isso. E fala um pouquinho mais do teu TCC, como é que tu desenvolveu isso a partir dos mapas que tu chegou? Tá, sobre urbanização de Canoas em específico, eu não entrei em detalhes. Uhum. Eu me foquei muito mais na parte geomorfológica e nas áreas de risco de inundação. Mas, basicamente, Canoas foi urbanizada primeiro na planície. Os primeiros bairros são Rio Branco, Niterói e Centro, né? Então, nunca se teve um estudo a respeito do porquê que não dava. Não se sabiam quais são os compartimentos de relevo, que ali era uma área natural de inundação. Uhum. E só foi construído um dique. É só isso. Foi construído um dique porque inundava. E para poder urbanizar como foi, são os diques de proteção que vão fazer, sim, vão tornar urbanizáveis, né, essas regiões. Essas regiões, isso. Porque não tem, olhando assim o mapa, né, o tamanho não. E mostrando, porque toda essa parte azul é a área do rio. Isso. São a área natural dos rios. Isso. É isso. Então toda vez que ele chegar na cota de 5,35, se não tiver uma barreira física, ele vai ir até esse ponto. Sim, exato. Né? Nesse caso aqui, no anterior, a gente viu que com 4,50 ele foi até ali. Mas olhando agora com 5,35, a gente vai atualizar os mapas e vai saber que ele vem até a Guilherme Michel, por exemplo, que fez uma outra barreira. Senão, de repente, ele até ia avançar. Teria avançado, isso. E aqui, no caso da Niterói, não avançou tanto, porque as casas de bombas funcionaram, né? E porque o dique não rompeu, né? Não rompeu. O dique não rompeu, eu diria que a gente vê aqui a força, né, do Rio dos Sinos e do Jacuí, é muito maior do que do Rio Gravataí, que tem um leito muito menor, né? Então ele fez muito menos pressão. Isso. E isso auxiliou, sem sombra de dúvida, né? Mas também mostra, por outro lado, a dificuldade que é em algumas regiões para tirar a água da chuva para fora do dique. O dique já é uma barreira, né? Para tirar a água. Não tem como tirar a água depois que ela entra, porque o dique já está impedindo a passagem. E ainda temos essas áreas mais baixas dentro do dique que formam bolsões que são difíceis de serem retirados depois. Legal. Parabéns, obrigado pelo teu trabalho. A nossa ideia aqui era mostrar um pouco mais do terreno, mostrar um pouco mais sobre como é formado Canoas. Tenho certeza que isso vai ajudar todo mundo a entender melhor como se desencadeou tudo isso, né? Porque assim, quando começou a chover o que choveu, e começou naquela noite de sexta para sábado as pessoas a se perguntar, né? Vai romper, não vai romper, evacua ou não evacua? Eu acho que, claro, a gente sempre vai aprender com as tragédias, com as coisas ruins, mas a gente olhando um mapa como esse, né?
a pergunta aquela, será que vem até aqui se o dique romper? Ela está respondida Tá, isso aí. automaticamente, né? Porque se está acima, aqui, bota de novo até para a gente ver, aqui com 4,5. Isso. Com 4,5. Chegou a 5,35. Os diques têm, em média, 5 metros de altura, né? Alguns pontos estavam um pouco assentados. Tu sabe me dizer quais? Não sei. Mato Grande eu acho que estava mais baixo, né? O Mato Grande não tem dique, né? Mas a parte que tem aqui, ele também já era mais baixo. Senão, lá no Rio Branco, junto a 448, ele tem um nível mais baixo, até porque o pessoal utilizava como estrada o tempo inteiro, o pessoal passa, caminha. Isso, aí né? assentou um pouco. Assentou um pouco. Mas, enfim, os diques têm 5 metros de altura, então, se eles transbordarem, tudo que tem até 5 metros de altura vai ser inundado. Sim. Perfeito. Então tá, Ana, tem mais alguma coisa do teu TCC, do teu estudo que tu gostaria de destacar? Que eu gostaria de destacar? Claro, porque ele é enorme, eu não sei se ele está disponível para quem quiser ler, tem como. Eu ainda não publiquei ele. Não publicou? Tá. Mas vou publicar logo. Então, no meu TCC, como eu falei, eu levei em consideração que os diques iriam funcionar. Uhum. Então, as áreas de risco como de resultado dele não apontam Matias Velho e Fátima e Rio Branco como um local prioritário para atuação e gestão pública. Então, se eu pudesse refazê-lo hoje, e desconsiderando os diques, né, a área seria muito mais imensa, assim. Mas a metodologia funciona, ela apontaria tudo isso. Perfeito. Então tá bom. Pessoal, eu quero agradecer aqui a presença da Ana. Se você chegou agora, né, e não pegou todos os mapas que a gente mostrou, não pegou toda essa explicação, o que é planície de inundação, e se tu puder botar de novo o mapa, Sinara, o anterior, que mostra os bairros, para mostrar para vocês no final dessa live, basicamente boa parte do nosso território de Canoas é uma planície de inundação, que é o quê? É uma área de leito, de rio, né? Graças aos diques de proteção, pode botar ali esse mapa aqui que a Ana fez para o TCC dela, mostra que essa parte rosa aqui, toda ela é área de inundação. Os leitos que protegiam, a gente vê que o São Luís e o bairro industrial está todo fora, né? Mato Grande está todo fora. E ainda assim, aqui no Rio Branco, Fátima e Mato Grande, tem essa parte aqui que está um pouquinho mais clara, que chama como? É Palio Canal. Palio Canal, que era um antigo rio. Que é justamente as áreas que hoje ainda tinha água na cidade. Isso. Né? Porque elas são as mais baixas da cidade. Eu gostaria de dizer uma coisa com relação à solução. Tu apontou precisamos construir diques. Assim, construir diques em São Luís e no industrial afetam os municípios que estão ao norte de Canoas, que estão dentro da bacia do Rio dos Sinos. Se construir dique ali, a área de inundação naquelas cidades aumenta. Então, a solução tem que ser pensada em nível de bacia hidrográfica. Perfeito. Os municípios precisam trabalhar juntos para achar uma solução para que ninguém saia prejudicado. Perfeito, perfeito. Acho perfeita essa tua colocação, porque agora é um momento da gente pensar, a gente já viu que as águas é o estado inteiro, né? Isso. Tudo, o que alguém fizer lá no Vale do Taquari vai impactar quem está em Porto Alegre. Isso, exato. Né? Então, o que se fizer aqui na Bacia dos Sinos, do Gravataí e no Guaíba, vai impactar Rio Grande, Pelotas. Então, assim, tem que ter um pensamento macro para entender tudo isso e fazer um planejamento que seja regional, estadual. E precisamos do apoio da academia, de institutos como o IPH, que já fizeram esse trabalho, né, utilizar as mentes pensantes da URGS e de outras universidades para auxiliar nessa reconstrução e nessa, né, proteção da população que estavam nessas áreas vulneráveis. Perfeito. Ó, o pessoal pedindo as tuas redes aqui para acompanhar e pedindo para que tu publique logo para poderem acompanhar. Para poderem ler e para poder acompanhar o teu trabalho. Tá? Nós vamos fazer o seguinte, pessoal. A gente vai
publicar agora, compartilhar, porque a live ela pode ser publicada no feed. A gente vai publicar ela no feed para quem quiser assistir de novo. E daí eu vou marcar lá o arroba da Ana, que é arroba Ana Garcês com Z Luz. Tá? Quem quiser já pode seguir lá. E vou pedir para voltar aqui outras vezes para a gente conversar mais. Com certeza, eu vou. Pode ser? Tá certo. Então, estamos de volta. Olhamos as dúvidas que muitos de vocês tinham. Até vou dar um tempinho para ver se todo mundo retorna, ou boa parte de quem estava. E tem algumas dúvidas aqui que a Simone, na produção, estava me mandando e eu não vi. Então eu conversei com a Ana aqui e disse, vamos voltar para conversar um pouquinho mais sobre as dúvidas que as pessoas estavam. Então espero que vocês que estavam com algumas dúvidas sobre as áreas inundáveis tenham voltado. De qualquer maneira, a gente vai publicar a parte 1 e a parte 2 no nosso feed. Muita gente preocupado, né, se chover forte, se vai alagar tudo de novo. Então a gente vai voltar nesse assunto e já vamos aproveitar para a Ana explicar também sobre o retorno do rio para o seu leito normal, que é algo que a gente acabou não abordando. Então, primeira coisa, né, o objetivo aqui tanto do TCC quanto da ideia do programa aqui era mostrar a geografia dos locais, né, para as pessoas entenderem qual é a altitude de cada zona. E aqueles mapas que a gente mostrou aqui, na live as pessoas às vezes pegam na metade para o final, são áreas alagáveis com aquelas cotas se não tiver o dique de proteção. Então a primeira coisa que a gente vai retornar aqui, vou passar para a Ana falar. Isso. As áreas foram inundadas, né, porque os diques romperam. Isso. É isso, né, Ana? Isso. Somente sem dique, se passassem agora e destruíssem o dique, que essas áreas retornariam a serem inundadas. Como agora estão tendo projetos para ampliação e reforma dos diques, as áreas voltarão a ser protegidas. E eles estão fechados hoje, né? Estão fechados já e algumas casas de bombas já estão funcionando. Exato. Então eu acho que agora o mais importante para a gente explicar para as pessoas, que também é difícil de entender, é para que serve o dique e para que serve a casa de bomba. Porque elas, né, a casa de bombas, no fim, ela tá ali só porque existe o dique, porque senão a água iria embora ao natural. Mas o dique nos protege da água da cheia do rio, dos rios. Então ela protege a cidade e protegeu por 50 anos. Toda essa área inundável aqui, nos últimos 50 anos, não inundou porque os diques funcionaram. E daí, quando chove, essa água também não consegue escoar. Isso. E daí precisa das casas de bombas para botar a água para fora, né? Isso mesmo, exatamente isso. E o que aconteceu agora foi algo extraordinário. Eu não vou dizer que não vai acontecer de novo, porque a gente não pode dizer nunca na ciência. Mas existe atualmente o aquecimento global, então eventos climáticos extremos estão se tornando um pouco mais frequentes. Mas o que aconteceu agora foi uma situação meteorológica única, né? E a cota de inundação superou o que era previsto como o tempo de retorno de 100 anos, que foi previsto pela Metroplan em 2018. O tempo de retorno não chegava nessas áreas. Em 100 anos não chegariam nessas áreas. Entendi. Então, pessoal, olha só. Vamos lá. A gente sempre foi uma área inundável, essas áreas sempre foram inundáveis. Só que ela foi urbanizada, mesmo sendo inundável lá atrás, antes dos diques. Por exemplo, o que era a Vila Rio Branco e o que era a Vila Matias Velho começaram a receber moradores, mesmo sendo áreas de enchente. Tanto é que na nossa história sempre tiveram as enchentes que chegaram nas residências das pessoas. Isso. Tu me dizia até que a parte do Matias Velho ali era um prado e que tem fotos, né? Uma hípica. É uma hípica. Uhum. E tem fotos de enchentes ali, Isso. antes do dique ser construído. Isso. Daí na década de 70, os diques foram construídos e protegeram durante esses 50 anos. Então, vai precisar
claro, reforçar, aumentar, tudo isso os estudos vão dizer. Mas os diques, como eles estão e como nos protegeram por 50 anos, eles já foram consertados. Então, assim, o pessoal colocou ali numa das perguntas na live anterior que a Simone tinha me mandado. Então quer dizer que se chover muito vai alagar tudo? Bem, são coisas diferentes. Vamos lá. Se chover muito, vai precisar das casas de bombas para botar água para fora. Isso. E a gente precisa, né, medir também a cota de inundação. A gente precisa ter uma régua para saber até onde a água subiu. Se passar de 5 metros, que é a altura do dique atualmente, ele vai transbordar. Vai passar por cima, ele Por vai cima, extravasar, né? isso. Não vai romper e não vai trazer o leito Isso. até aqui, né? Como foi Isso. nesse caso. Exato. Porque quando ele passa por cima também, né? A água passa, ela vai... Mas ela não vai ficar na mesma altura dos dois lados, né? Não, isso. Porque do outro lado vai diminuir o nível e não vai passar. Então, assim, pessoal, sem pânico, a ideia aqui é educar. Então, a preocupação das pessoas, se chover muito, vai acontecer de novo essa enchente de vir até aqui? Olha, só se chover muito, se for a 5 metros de novo e o dique novamente romper. E só se chover muito da mesma forma como foi desta vez, que foi mais de 900 milímetros em uma semana. Uhum. Que é assim, é 2/3 do que chove num ano. Então hoje as áreas que já eram protegidas por dique estão protegidas de novo. Tá? Então, se a cota aumentar, se for até 4,5, 5 metros... e o dique não romper, a água não entra de novo nessas áreas inundáveis. E se chover muito dentro da cidade, as casas de bombas vão ter que cumprir o seu papel como cumpriam antes. Isso. De botar para fora. Tá? Acho que era isso, né? Agora Isso. a gente esclareceu uma partezinha que ficou faltando da live anterior. E daí a gente publica as duas na sequência também. A ideia era que todo mundo conhecesse o que são as áreas inundáveis, como é que é o terreno de Canoas e, inclusive, por que tem algumas partes que ainda não secaram. E agora a gente descobriu, é porque era um antigo rio há muito tempo atrás. Isso. Perfeito. Então, obrigado, Ana. A todos vocês, uma boa noite e até a próxima.